Fala galera, sou o Pedro Henrique, estou aqui em Mato Grosso do Sul, Amambai, na fazenda do Dr. Professor Marcos Macena. E né, vamos bater um papo aí, contar um pouco da trajetória do NAF, da trajetória de vida do professor. E aí, doutor Marcos, tudo bom? Um prazer estar aqui com você. Tudo bem, prazer recebê-lo aqui na minha fazenda. Que bom, estou aqui, né, super fresco aqui. É uma delícia. Vamos bater um pouco de papo aí, entender como foi a trajetória e até a construção do NAF, né? Fala um pouco aí, onde você nasceu? Eu nasci em Ponta Porã, divisa do Paraguai com Perufã Cabalheiro, né? Eu sou um brasileiro falsificado, brincando que meus colegas falam em São Paulo. Eu nasci em Ponta Porã, passei minha infância em Ponta Porã, Amambai, aqui em Amambai, que é 80 quilômetros de Ponta Porã. Minha infância foi aqui, da adolescência foi em Campo Grande, capital Mato Grosso do Sul, onde terminei o ensino médio. E em 89 fui para São Paulo e me apaixonei por Presidente Prudente. Presidente Prudente. Interior, onde eu fiz Direito. Oeste Paulista. Oeste Paulista. Eu fiz faculdade de Direito e terminei em 93 a faculdade de Direito, né? Colei grau em 94, em janeiro de 94. E inclusive na sala de aula tinha bastante colegas, né? E o professor sempre perguntava quem vai prestar concurso, quem quer ser delegado. A galera levantava a mão, eu nunca levantei. Eu nunca teve interesse em fazer concurso, assim, em prestar concurso, ser funcionário público? Não. Seu foco sempre foi outro? Sempre foi outro. Sempre foi outro. Inclusive, professor Macena, por que não levantou a mão, Macena? Porque eu vim aqui para ser advogado. Eu vim aqui para realmente, né? E eu gostava da área do magistério. Sempre gostei, sempre voltado para a área educacional. E você sempre teve essa paixão por lecionar? Sempre. Conta pra gente um pouco como foi a sua história no meio de lecionar, quando você começou a lecionar, quando você viu que era realmente o que você queria. Bom, eu sempre tive convicção que eu seria um advogado, né? E sempre tive convicção da área educacional. Em 93, no último ano de faculdade, a preocupação maior da turma, como é hoje, inclusive, no último ano de faculdade, né, é o exame de ordem. Naquela época, em 93, era um bicho de sete cabeças mesmo, para nós. Uma preocupação, assim, todo preocupação, mundo. Porque, Pedro, insegurança, todo mundo. Isso, hoje tem duas fases. Antigamente, ou 93, até 93, eu peguei a última leva, que eram 3 fases. Então, em novembro de 93, eu prestei a primeira fase. Início de dezembro, eu prestei o exame prático profissional em direito penal, que é a segunda fase de hoje. E no finalzinho de dezembro, tinha a fase oral. Você sempre teve a convicção que você passaria, assim? Isso, sorteou uma peça, o professor sorteava uma peça de prático penal e nós tínhamos realmente que recitar perante uma banca, na sede da OAB, lá no auditório, 15 advogados, os veteranos, e nós realmente, e aquela galera toda assistindo, Pedro, né? E nós lá realmente, para declamar, não podia errar, fiz curso de oratória, para poder realmente... Todo mundo assistia, assim, muita gente assistindo. Então na tinha época, segurança e a pressão ali, estar num monte de gente. Na época eu recurso de apelação para mim. Recurso de apelação. E eu tive que declamar até, excelentíssimo senhor do juiz de direito, fazendo interposição, né? Regrar o tribunal nas razões de apelação. E fundamentar oralmente. E terminado isso, tinha 15 advogados veteranos que faziam parte dessa banca, examinadores, exame de ordem, do oral. E aí cada professor, aliás, cada advogado, veteranos, ali os bancas, faziam 2 perguntas ou 3, cada um, de áreas diversas do direito penal. Então, mas realmente foi era massacrante. Então, em agosto de 93, que antecedeu tudo isso aí, esse evento de dezembro que eu falei, eu comecei a estudar, mergulhei de cabeça nos livros, pro exame de ordem, curso oral. Aí eu estudava realmente bastante para que eu passasse a primeira prova eu queria passar. Direto, não queria ter reprova. Não queria provar. Né? Eu falei, eu vou desmistificar esse bicicleta de cabeça. Não é assim, não funciona, eu tenho que passar. Então eu estudei bastante. Aí eu descobri, e eu tinha um colega, um saudoso advogado, realmente, muito irmão meu de São Paulo, grande, causídico, Dr. Carlos Henrique Santa Maria. E nós estávamos juntos. E aí eu fui, entrei de cabeça, falei, isso aqui não vai me dominar. Isso aqui não é um bicicleta de cabeça, como falo. Eu vou dominar essa coisa. E realmente, eu fui estudar direito penal e processo penal para o exame de ordem, e fazer minhas anotações, eu fui entendendo as pegadinhas da OAB. Parece que abriu minha visão. Eu fui entendendo as pegadinhas, a OAB tem pegadinhas. Você conseguiu mapear então. Não é Silvio Santos, mas é cheio de pegadinhas. Até hoje continua assim. 2020 continua as pegadinhas da OAB, né, capciosas. Então, eu fui realmente descobrindo
essas pegadinhas da OAB. E aí eu descobri, depois que eu estudei e tal, absorvi tudo isso aí, eu descobri que tinha 4 teses principais que a OAB usa para elaborar todo o conteúdo de suas provas prático-penal. E até hoje continua assim. E foi assim que nasceu a metodologia NAF. Foi realmente estudando, descobrindo essa parte. Conseguiu mapear ali, desenvolver um método bem ali, sucedido na primeira fase, segunda fase, terceira fase oral, usando isso que eu estava estudando já. Então foi 10. Você conseguiu mapear e colocar assim numa didática, então, num método. Resumindo, 93, terminando a faculdade, terminei essas baterias do certame de exame de ordem e colamos grau em janeiro de 94. Quando eu fui colar grau, nós éramos uma turma de 300 alunos. Então, eu colei grau como advogado, passei nesse primeiro exame de ordem que eu fiz, o doutor Carlos Santa Maria e o doutor Paulo Xavier. Inclusive o saudoso Paulo Xavier faleceu num acidente, era professor na universidade, colega, e estava terminando o doutorado dele em execução penal, inclusive, num livro que ele estava lançando, e faleceu em 2006. Não concluiu o doutorado então? Concluiu e faleceu logo em sequência, assim. Então nós três colávamos grau junto em 94. Colamos grau junto. Como advogado. Então da turma 300, nós três como advogados passamos o exame de ordem. Vocês passaram o exame de ordem logo antes de colar grau, então? Isso, e a maioria, todos os reprovados que vieram ali, realmente foram no grito estudar. Vocês foram a exceção dessa época aí, conseguiram passar no AB antes de colar grau? Bom, aí realmente eu fui realmente dando notícia para meus colegas que eu tinha descoberto algumas pegadinhas do AB e as 4 teses que o AB usava. E quais são essas 4 teses? No início nós falávamos em falta causa, extinção, punibilidade, nulidade e abuso de autoridade. Aí eu apelidava de FENA. FENA? FENA. Aí depois eu inverti e deu o nome NAF, que é nulidade, abuso de autoridade, falta causa, extinção da punibilidade. Em que ano foi isso que você conseguiu? 94. Eu inverti realmente, melhorei os estudos, as anotações. E meus colegas, em 95 eu fundei uma escola em Prudente, de ensino infantil e fundamental, chamado Albert Einstein. E eu era o diretor, mantenedor desse colégio. Né? E é de manhã à tarde as aulas. E à noite, meus colegas de faculdade vinham para realmente estudar comigo exame de ordem. E eu passava essa visão, essa metodologia que você tinha desenvolvido para eles, né? Por amor, realmente, que eu fazia isso aí. Não cobrava nada, dava aula para aquela galera. Meus amigos vieram em 94, 95, 96. E meus amigos foram passando e foram sumindo. E eu lembro que daí vinha aquele grupo de amigos dos meus amigos estudar comigo. Que foi passando de boca a boca. Foi passando de boca a boca. Quando eu vi, eu tinha uma sala de 50, 60, 70 alunos. E eu dando aula no exame de ordem. E falando do NAF. Ensinando eles realmente a estratégia para passar no exame de ordem. Era fantástico. Aí eu codifiquei essa apostila, melhorei, fui apostilando esse material. Então foi nascendo uma coisa linda, bonita, sem forçar, realmente dando resultado. Aí em 96, eu estava dando aula aí eu fiz faculdade de teologia, fui dar aula de sociologia na faculdade de teologia, depois fiz a faculdade de letras. Em 97 eu fui convidado para dar aula na Universidade do Oeste Paulista, na faculdade de Direito Constitucional, onde eu aprimorei mais ainda, né? O ensino, o magistério. Foi uma coisa legal realmente. Eu aprimorou sua idade, 29 anos, né? Eu já tinha a escola Albert Einstein. Aí fui dar aula na universidade, na faculdade de Direito. Mas eu nunca deixei, menos atividades como professor, como advogado, eu nunca deixei de dar aula, por exemplo, de ordem. Sempre uma coisa que estava no coração. Sempre as pessoas procuravam então para ensinar essa metodologia. Né? 3 vezes ao ano, a sala cheia. Aí já eram 2 fases. A primeira, objetivo, como hoje, e a segunda fase, né? Só que não era unificado, cada estado aplicava a sua prova. E o OAB de São Paulo realmente era uma prova do nível de hoje, realmente. Sim. Entendeu? Era a aplicação dessas provas não era a FUVESP, não era a Fundação Getúlio Vargas como hoje, né? Mas era um nível ímpar, como igual da Fundação Getúlio Vargas. Com as mesmas pegadinhas, mesma coisa, não mudou nada, né? Só a empresa que aplica a prova hoje, que é a instituição Fundação Getúlio Vargas, mas o fundo é o mesmo, não mudou nada. E aí em 98 para 99 eu fui para São Paulo, Assembleia Legislativa, e fui atuar até 2001 na Assembleia Legislativa. E mesmo na Assembleia Legislativa conheci pessoas que terminavam direito e queriam passar de ordem. Sim. Aí eu tinha um colega meu que é o Braz Juliano, um dos fundadores
é ligada à USP, né, a Politécnica, Universidade de São Paulo, Faculdade de Engenharia, e ele me prestou uma sala de aula, um auditório no Instituto de Engenharia de São Paulo, perto da Assembleia Legislativa, Palácio 9 de Julho. Então, 6 horas eu saí do Palácio 9 de Julho, atravessava o Ibirapuera, o Parque de Ibirapuera, São Paulo, e ia para o Instituto. E ali eu dava aula para os colegas, para as pessoas da Assembleia Legislativa que queriam passar exame de ordem, tinham notícia que eu estava ali realmente. Basado nesse princípio legislativo, né? dando aula para o exame de ordem. Nunca Certo. deixei de dar aula no exame de ordem. Sim, sempre foi sua paixão, então. Sempre minha paixão, como a natureza ordem. é minha paixão, como as coisas que eu faço do coração. E conta pra gente, quando que surgiu mesmo aí a sede do NAF, os cursos NAF? Então, como foi essa história aí? Em 2001 eu me desliguei da política, Assembleia Legislativa, voltei para o interior de São Paulo, Presidente Prudente. Eu tinha um sócio, tinha uma fazenda na Bolívia também. Mesmo na Bolívia, nunca deixei de dar exame de ordem dessas aulas. Daí também saí, fiz a minha parte de fazenda na Bolívia e decidi realmente que era na hora de inaugurar os cursos jurídicos NAF. Maio de 2001 inaugurei em Presidente Prudente o curso jurídico NAF. Maio de 2001. Isso. E aí as apostilas estavam realmente toda solidificada, cristalizada, a metodologia NAF estava 100%. E eu comecei com uma turminha legal ali de 80 alunos em 2001, Pedro Henrique. Em maio de 2001 começamos a dar aula no curso jurídico NAF, que eu fundei em Presidente Prudente. Começamos com unidade em maio de 2001, com 80 alunos. E essa primeira turma, Pedro Henrique, eu lembro, tinha pessoas maravilhosas no meu coração até hoje, lembro de todos os meus alunos. Em São Paulo foram mais de 20 mil alunos aprovados no exame de ordem. 20 mil alunos durante com a metodologia NAF. Trajetória do NAF. Isso, foi lindo isso aí. Vinha gente de Londrina, Maringá, Porecatu, vinha gente do interior de São Paulo para Presidente Prudente para ter essas aulas realmente do NAF, né? Então eu lecionava isso aí, aplicando essa metodologia e ensinando para os alunos que o exame de ordem usa essas 4 teses principais: nulidade, abuso de autoridade, falta de justa causa e extinção da punibilidade, que dá nome do curso NAF, a metodologia NAF. Então eu ensinava os alunos que é igual guerra. Quando você entra no campo de batalha, você entra, se você souber a posição do teu inimigo, do teu adversário no campo de batalha, você sabe de onde virar o tiro, concorda? Sim. Então se você entrar no campo de batalha sabendo que o teu adversário está em 4 posições possíveis, você tem uma grande chance de vitória. Quando um soldado entra no campo de batalha sem saber de onde vem o tiro, qual a posição do seu adversário, ele tem uma chance enorme de derrota. Então o NAF vem ensinando você igual um soldado, ou você passa o exame de ordem, ou obviamente derrota, vai para casa reprovado. Então nós temos que ir no campo de batalha para enfrentar realmente o exame de ordem e sair bem sucedido nesse campo de batalha. Sabendo que em direito penal, a OAB tem 4 posições, que é a nulidade, o abuso de autoridade, falta de causa e extinção de punibilidade. Essas 4 teses que a OAB usa realmente. Então os alunos, quando vão para o exame de ordem, que fazem o NAF, eles vão igual soldados, sabendo a posição do seu adversário, certo? Sim. E aí realmente eles vão sabendo que só tem 4 teses. E incrível tudo isso, nesses anos todos de cursos, cursinhos, dando aula de exame de ordem, como professor de direito constitucional na faculdade também, Prudente, de direito, conversando com os alunos, com os professores, falava, vocês faziam curso, sabe aqueles cursos na faculdade de prática penal, de processo penal, faziam cursinhos, vinham comigo e perguntavam, professor, reprovei, fiz cursinho, fiz cursos famosos em São Paulo, tal, reprovei. Não te falaram que tem 4 teses? Não te falaram? Não. Nunca me avisaram. Você não sabe que tem 4 teses? Sempre passaram muita informação para muito alunos, conteúdo, muita informação, coisa, igual né? a vida acadêmica, a faculdade. Sim. O exame de ordem, eu sempre falo assim, é um leite levemente jurídico. Se você vai prestar exame de ordem e vem estudar comigo, fala, Pedro Henrique, primeiro que você chega com uma grande desconfiança, você não vai passar. Você é cobrado pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelos filhos. Aí falam o seguinte, você saiu da faculdade, você não é nada. Ou você é bacharel, você não é advogado, você não é estudante mais, o que você é? Então, você tem que passar o exame de ordem. Certo. E eu falo, e aí você já chega já com grande pressão da sociedade, da família, dos parentes. Falo, Pedro, confio em você que você vai passar. Certo. E eu preparo você para você passar, realmente passa a confiança para você. Você só tem 4 teses do exame de ordem, realmente, da segunda fase penal. E você começa a preparar e começa a ter um ânimo. Entendi. Porque eu passo um leite levemente jurídico para você, o necessário para você passar no exame de ordem. Né? Eu não jogo em realmente você uma comida sólida. Isso mesmo necessário para passar ali. Uma alimentação, uma comida sólida, juridicamente falando, vai dar indigestão, causar indigestão em você. É igual uma criança dando o primeiro passinho. A gente tem que dar um leitinho levemente jurídico. Passou o exame de ordem?
procura fazer curso, procura se atualizar, pós-graduação. Sim. Até o momento você vai ter maturidade para absorver realmente comidas sólidas, jurídicas, né? Sim. Conta pra gente um pouco aí, né, que ouve bastante falar que quase nunca se erra uma tese da OAB, do Exame de Ordem Prático Penal. As peças, né? Peças cabíveis, eu falo realmente. As peças, né? Conta pra gente um pouco dessa história aí. Essa história é muito peculiar. Eu tive uma turma em 2001, quando fundei o NAF, a primeira turma foi 100% de aprovação. 100% de aprovação. A segunda turma, 100% de aprovação. Eu tenho 4 turmas 100% de aprovação na segunda fase. E uma turma 100% de aprovação na primeira fase. Na primeira fase nós temos metodologia também, que é o MAE, Método Avançado de Ensino Eficiente. Depois falaremos sobre isso. Vamos lá. Quando estávamos na terceira edição do Exame de Ordem dos cursos NAF, na Faculdade de Prudência, a Faculdade Toledo, ela tem uma praça na frente. Sim. Entrada, você conhece? Conheço. Então, tá. Conheço. Então na entrada dessa universidade tem uma praça dessa faculdade. E eu comprei um toldo, uma cabana, uma barraca lá, para dar apoio para os alunos. Da água mineral, que ela mandava água mineral, chocolate, caneta, dava aquele apoio emocional para os alunos para entrar e na saída também. E eu lembro que o exame, os portões iam abrir às 7 horas da manhã, mas 6h30 começaram a chegar os alunos. Então eu encostei 4h30 da manhã para montar aquela barraca. Os funcionários montaram aquela barraca, botaram água mineral, aquela coisa toda, e foram tomar café e saíram. Eu fiquei sozinho ali realmente, esperando os alunos, né? Mas era em torno de 5 horas, era escuro. Quando eu olhei do outro lado da praça, vi um moço. O moço, ele tinha uns 2 metros de altura, Pedro. Geralmente, para fazer exame de ordem, você vai de camiseta, você vai, né? Sim. Ele veio todo engravatado. Parecia um juiz. Era um rapaz moreno, mas tinha um jeito firme de andar, de falar. Chegou e falou: o que é o curso NAF? Eu falei: o curso jurídico e tal, pá. Eu vim dar apoio para os alunos, tá. Sim. Eu falei: vai prestar exame de ordem? Vou prestar exame de ordem. Vim para prestar imprudente. Ele falou: se não passar, vem no meu curso comigo, viu? Pá, brinquei com ele. Ele falou: não, com certeza, professor, vou estar sempre no teu curso com você. Aham. Tá, sucesso para você. Ele desejou sucesso para mim também. Pá, ele pegou e saiu. Eu achei que foi pro hotel, mas ele voltou. Um tempo ele voltou. Falou: deixa eu te entregar um negócio para você. Eu senti isso. Depois não. Você sabe que peça vai ter hoje? Falei: olha, eu ensinei várias peças, mais de 15 peças meus alunos. E eu não sei que peça vai cair. Então, pois é, vai cair um recurso de apelação, vai cair alguma coisa em torno do crime de tráfico entorpecente e vai cair uma tese da nulidade. Começa a tese do NAF, nulidade. Uhum. Porque o juiz vai condenar ele com autoconstatação sem o exame toxicológico. Autoconstatação é só no inquérito policial, quando você prende alguém em flagrante delito, um traficante, você vê a droga, você constata que ele é maconha, o que é cocaína e tal, né? Uma autoconstatação. Sim. Que você lavra como delegado, como agente ali, investigador. Mas na instrução criminal, até uma aula, isso aqui, precisa do exame toxicológico. Sim. No laboratório, constatando que aquela substância causa dependência química, né? Etc. E ali aquele problema da OAB, ele falava que o juiz não tinha esse exame toxicológico e condenou o réu baseado na autoconstatação e que a droga já tinha sido incinerada. Não ficou nem a contraprova para fazer o exame toxicológico. Então foi a constatação visual, né? E aí sem uma constatação de fato, isso, né? Isso. Eu fiquei assim: poxa, o que é isso? Mas então assim tal. Beleza, ele saiu, falou: ó, fica a dica. E sumiu, foi embora. Foi tomar café, voltou pro hotel, pro carro, né? Aí 6 horas começaram a chegar os primeiros alunos. Os alunos do NAF passaram a pegar água mineral. Professor, tem uma dica aí? Não, toma um chocolatinho, essa dica, não tem ansiedade, toma caneta e tal. Dei as últimas dicas. Professor, tem uma dica da prova? O aluno sempre fala, professor, isso. Falou: ó, de tudo que nós estudamos, dá uma olhadinha antes da prova, dá uma olhadinha no recurso de apelação, recapitula o que nós falamos de recurso de apelação. Que é a interposição, que é para o juiz, se apelar, e depois para o tribunal as razões de apelação. E pode ser que caia uma tese de nulidade, algo sobre o crime de entorpecente, e que falta o exame de toxicológico, autoconstatação, daí da nulidade até a sentença, tá bom? Que pede nulidade da sentença. Devido à falta de exame toxicológico dessa droga. Só tem autoconstatação, que é do inquérito policial, que não serve. Beleza. Os alunos foram, todos passaram, pegaram suas armas e foram fazer o exame de ordem. 7 horas entraram todos. Lá pelas 10 horas, 8, 9h30, 10 horas, começa aí aquela leva de alunos com um sorriso aqui na nuca.
vindo, professor me abraçando, professor, você acertou a pesca, reconspiração, lei de drogas, autoconstatação, o juiz condenou, faltou o exame toxicológico, pedimos nulidade. Gente, eu me assustei, né? Falei, meu Deus, né? Falei, esquece esse assunto, eu dei a dica, acabou, nós estamos todas as peças, eu dei essa dica, não sei porque eu dei, mas acabou. Não falei para ninguém sobre isso, tal, só para meus alunos essa dica. E aí todos foram embora realmente. Pedro Henrique, terceira turma, 100% de aprovação. Caramba. Tinha Depois desse alunos. dia você nunca mais... Aí não, Errou, aí assim, quando né, os alunos falam, quando os primeiros alunos saíram falando que deram notícia que essa prova, essa tese, aquilo que eu falei, reconspiração, eu fui até o hall de entrada da faculdade e lá tinha um mural com o nome de todos os inscritos para o exame de ordem da segunda fase. E eu procurei o nome desse rapaz. Eu falei, que ele se identificou para mim. Eu falei, qual é o seu nome? Eu falei, Ariel. Ariel é meu nome. E eu fui no Ariel, tentando achar esse Ariel, eu não achei o nome dele no exame de ordem. Não achei ninguém gravatado, como aquele moço que entrou, que saiu. Sim. E eu fiquei até o último aluno sair, Pedro Henrique. E não achou esse rapaz. Ariel não saiu, até o dia de hoje. E não estava o nome do jornalista. Fui para casa e contei para minha mãe isso aí. Minha mãe gostava de ler a Bíblia e tal. E eu falei, mãe, aconteceu um fato assim, assim, estou intrigado. Ela olhou para mim e falou, filho, Ariel é um anjo que está na Bíblia. Ariel consta na Bíblia como um anjo. Ariel é um anjo. Sim. Foi um anjo que veio aparecer para você e deu essa benção e tal. E falou que vai estar todos os dias com você no curso. Entendeu? Foi uma coisa espetacular. Eu lembro, Pedro Henrique, depois desse dia, eu inaugurei o Vitória D nos cursos jurídicos NAF. Vitória D, para resumir, é no sábado, que antecede a prova da segunda fase, no domingo, eu instalo o Vitória D. Alguns cursos falam dia D e tal, o meu é Vitória D. Uhum. Até o estudo de televisão do NAF chama estudo Vitória D, Sim. Dia da Vitória. Porque eu falo para os alunos que ele tem que ter o dia da vitória. Então no sábado é o Vitória Day, preparo para o dia da vitória no domingo. E no Vitória Day, então eu dou todas as dicas necessárias sobre ansiedade, sobre todas as coisas, dicas finais. E os alunos falam, professor, qual peça vai cair? Fala para nós. Daí quando eu vou encerrar a aula, eu vou para a lousa e escrevo 3 peças. Certo. Aquilo que eu sinto naquela hora, eu escrevo as 3 peças. Não sou um guru, longe disso, mas eu direciono meus alunos na última parte. Né? E se eu não fizesse aquele Vitória Day, também do mesmo jeito, eles estariam preparados para entrar no exame de ordem. Sim. Mas é praxe do exame de ordem do NAF, eu preparo as 3 peças na lousa, e eu falo, tem 3 peças possíveis que vai cair. E dessas 3 aqui, hoje eu vou indicar, eu penso um pouquinho, aí vem Ariel na minha cabeça. E aquilo flui em mim, que uma daquelas 3 deve cair. Então sempre eu olho uma, falo, essa aqui deve cair. Ou é a reconspiração, alegações finais, recurso interdistrito, ou embargo infringente, ou agravo execução, Pedro Henrique, ou um pedido de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, né? Relaxamento da prisão em flagrante. Eu vou dando essas dicas. E realmente, pela 45ª vez, não tem errado peça em São Jorge. Caramba. Sempre cai. Não Né? tem erro então. Praticamente Já aconteceu de eu chutar 3 peças, falar isso aqui realmente, pode cair essa, mas se não cair no culpo, vocês estão preparados para enfrentar. E não caiu aquela, mas caiu uma daquelas 3 que eu passei. Entendi. Sempre foi nessa esfera, né? Sempre nessa Sempre dentro do escopo, né? Mas 45ª vez, Sim. acertei peça. Um dos grandes pessoas que passou até hoje, gravou no meu coração, o Celso. O Celso e a sua namorada, a Vívia, chegaram em Prudente, vers São Paulo. A Vívia era ligada, tinha um parentesco com o Luiz Flávio Gomes, eles vieram estudar comigo realmente. E tinha o Políbio, a Fabiana, são pessoas que estão no meu coração, e todos os alunos estão no meu coração, mas eu lembro também do Hélio Scottini, que hoje é presidente da OAB, do Presidente Prudente, todos meus ex-alunos. E essa turminha chegou realmente, essa foram a 4ª turma do 100% de aprovação, Pedro. A 4ª turma foi 100% de aprovação. 4ª turma, 100%. Caramba. E o Celso veio para Campo Grande e se tornou sócio do LFG de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E o Celso é testemunha realmente, porque ele fala, professor, você não erra a peça, professor, aquela coisa toda, né? Então uma coisa assim que ficou. Entendeu? Marcou, né? Marcou. Interessante. Dei aula em Campo Grande também, por exemplo, de ordem. Conta pra gente um pouco, né, como foi a expansão do NAF, né? Porque nasceu em Presidente Prudente em 2001, maio de 2001, né? E como foi a trajetória aí até surgir em outras cidades, né? Maio de 2001, Pedro Henrique, eu inaugurei em Presidente Prudente. Eu tinha mais cursos concorrentes de Prudente, tinha mais 2. Maio de 2001 eu inaugurei o NAF, teve a primeira turma 100% de aprovação. Sim. A segunda turma do NAF deu 100% de aprovação também, em dezembro de 2001. 6 meses de inauguração do NAF. Aí em janeiro de 2002, com 6 meses, eu já tinha unidade em Campo Grande do NAF. Sim. Campo Grande, capital.
tinha a unidade do NAF. Tinha a unidade do NAF em Bauru. Depois, com o Nivaldo, foi para Votuporanga, a unidade do NAF, um ex-aluno meu, Nivaldo. Sim. É um professor, levou, nós montamos o curso de Votuporanga, o NAF Votuporanga. Depois veio Bauru, eu já falei Bauru, bem na Avenida Nações, bem no centro de Bauru, tinha um curso marcado. Fala pro nosso editor e colocando as imagens aí do NAF aí, nessas... Isso, legal, lugares, legal. Né? Isso, você isso, fala aí, então, vamos passando as imagens do NAF. Em Bauru, por exemplo, bem na Avenida das Nações, bem no centro, coração de Bauru, estava lá o professor Marcato, o curso dele, eu montei o curso NAF. Né? Sim. E o curso NAF realmente deu muito certo, provou muita gente em Bauru. E aí foi para Jaú, que é uns 50 quilômetros de Bauru, tem a cidade de Jaú, que é perto de Brotas, que é a cidade de Daniel, né? O cantor sertanejo, então, para localizar ali realmente onde é Jaú. E Jaú, a unidade NAF foi instalada em Jaú também. Depois um rapaz, um colega que formou em São Paulo veio e montamos a unidade do NAF em Franca, em São Paulo também. Em Franca, né? Então ficou Prudente era a sede, Campo Sim. Grande, Votuporanga, Franca, Bauru, Jaú, fora a região de Prudente ali, que montei algumas unidades assim, telepresenciais depois, como Teodoro Sampaio, Mineiro Parapanema, Venceslau, aquelas cidades de toda a região. Adjacentes ali, foi surgindo. Mas isso foi em prazo de 6 meses. Com 6 meses montei Campo Grande. Sim. Antes de 1 ano eu já tinha unidade de Votuporanga, Bauru. Com 1 ano e meio eu já estava em Franca, Bauru e Jaú. O NAF foi lastrado. Em menos de 4 meses nós estávamos em 5 cidades aí. Caramba. Aí chegou a época, em 2002, final de 2002, fui procurado pelo pessoal do Luiz Salve Gomes, professor, doutor Luiz Salve Gomes, tem um carinho muito grande por ele e a família dele. E no final de 2002 tinha um grande projeto, que era colocar o telepresencial no país todo para concurso público. E aí fui procurado por ele, fui em São Paulo conversar com o Luiz Salve Gomes, ele queria que eu fizesse parte desse projeto. Então inaugurou em 2003 o IELF, depois passou a ser LFG. Em São Paulo, o Luiz Flávio precisava de espaço físico, né? Ele tinha um grande projeto. Então, em São Paulo foi Eduardo do Prima, da qual o grande professor Sabag, grande colega, tem um carinho muito grande pelo Sabag, tributarista, ele deu aula no Prima, depois LFG, hoje tem as pós-graduação no país todo, um maior tributarista do país. Em São Paulo, associei ao Luiz Flávio Gomes. Quando inauguramos o LFG no país, tinha Prudente, Bauru, Jaú, nós éramos 25, era o Luiz Flávio Gomes, o cunhado, o Luiz Flávio Gomes, o Bruno, e nós éramos em 25 no total. Então depois o LFG explodiu no país todo, foi uma explosão. E o NAF já tinha a sua história e paralelamente nós adotamos a ideia do Luiz Flávio Gomes e colocamos nas unidades do NAF os cursos do LFG. Mas o NAF já tinha uma história própria, de longa data, né? E continuou seu caminho. O LFG foi uma bênção, realmente, que eu tive muito a aprender também com a Ada Pellegrini, que era diretora do ESA, da LFG, Luiz Flávio Gomes, conheci muitas pessoas legais. E assim agregou mais conhecimento a isso que eu já fazia, com exame de ordem, essas coisas todas. Isso passou o Luiz Flávio Gomes da turma da LFG, do Prima, Eduardo, o Sabag, foi uma benção que veio acrescentar e a somar, e a melhorar a qualidade do NAF. E o NAF depois virou telepresencial. Em Prudente, nós tínhamos o estúdio Vitória Day, e com 10 professores, nós dávamos aula para toda a região, em telepresencial do próprio NAF, exame de ordem. Sim. Né? Aquilo que o Luciano Gomes fazia com o LFG de São Paulo. Então, o NAF já tinha sua história e tinha que continuar assim. E conta pra gente aí, agora em 2020, né, tá surgindo o NAF Online, a plataforma online do NAF, e toda semana tá soltando conteúdo gratuito no YouTube, Instagram, né? E esse projeto aí que interessante. Tá surgindo. Em 2003, nós éramos o primeiro país junto com o Luciano Gomes. O Luciano Gomes sempre falava para nós somos o primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Nós fomos os primeiros cursos telepresencial do país via satélite. Depois viramos faculdade e outros cursos. E realmente aconteceu. E o NAF ele já tinha, ele foi para o telepresencial também, bebemos água limpa também, aprendemos muito, amadureceu muito essa ideia. Depois veio a faculdade, telepresencial via satélite, né? E a televisão é cara. E hoje tem a tecnologia que hoje está mais acessível, né? A internet democratizou muito mais o ensino político. E até o presidente da República, sem gastar milhões, ganhou as eleições. Um celular transmite para milhões de pessoas. Mudou a história, um divisor de água. Um divisor de água. E o NAF vem hoje online, para que os alunos não vá nas suas unidades do NAF mais. Não tem o NAF que tem unidades em várias cidades. Hoje
Do norte ao sul, do Iapoque ao sul, do norte ao sul, oeste ao leste, os alunos de todo o Brasil podem ter acesso na nossa plataforma, né, de uma maneira simples, de uma maneira realmente muito adequada, um leite levemente jurídico, do que exatamente ele precisa enfrentar a primeira fase do exame de ordem, com o método MAI, que é o método avançado em ensino eficiente da primeira fase. E eu vou falar um pouquinho do método MAI, que é muito importante. O NAF também tem metodologia primeira fase. Como funciona a primeira fase? Depois eu realmente tive que dar aula para a primeira fase. E aí eu criei a metodologia MAI. Foi em 2002. Essa metodologia MAI, o exame de ordem eu fui descobrindo também como segunda fase. Tem pegadinhas. Ele tem, por exemplo, o exame de ordem é repetitivo e redundante, Pedro Henrique. Então, se você pegar, eu falo para os alunos, eles querem passar o exame de ordem, a primeira fase, eles já saem da faculdade com informações necessárias, só que eles precisam dar uma aprimorada, dar uma ventilada. Então, ele precisa pegar as 10 últimas provas da primeira fase do exame de ordem, cruzar os dados dessas 10 provas, fazer o levantamento pedagógico, né? E desse levantamento pedagógico, ele tomando notações dessas redundâncias. Isso aí ele vai acertar 60% da prova da primeira fase se ele fizer isso. Então nós assinamos na primeira fase o método MAI. Né? E aí nasceu, em 2002, no NAF, a resolução de questões. E depois virou, o Luiz Chaves Gomes aplicou a resolução de questões em 2003, no LFG, foi expansionista, muito 10, e até hoje usa a resolução de questões. E o método MAI era em cima das resoluções de questões, das 10 últimas provas da OAB. E quando eu lancei, Pedro Henrique, o método MAI, eu falava aos meus alunos, eu arrumei uma turma de 50 alunos e não cobrei nada, era de graça a primeira fase. E eu dei aula, eu falava, você é meu cobaia, não vou cobrar nada. E eles, tudo bem, você é meu cobaia. E eu dei aula da primeira fase no método MAI para os alunos. Em 3 meses, todos eles prestaram exame de ordem e foi a primeira turma 100% de aprovação da primeira fase com o método MAI. Né? Só que o resultado disso, eu tinha 2 assessores que me assessoravam, nos materiais, nas pesquisas. Então eu tinha 2 colegas, 2 advogados. Só que eu fiquei doente por quê? Fisicamente e emocionalmente, porque nesses 3 meses eu dei aula das 10 matérias. Das 10 matérias eu dava aula na primeira fase. E ainda mais na segunda fase, lecionar direito penal, né? Você não interessa? Aceito. Eu não tinha sócio, eu tinha que administrar, tinha que dar aula, tinha que ser o coordenador pedagógico dos cursos, e assim vai. E aí eu tinha que dar aula na primeira fase, de 10 matérias, em 3 meses. No final, todos passaram, 100% de aprovação. Provou para mim mesmo, para os alunos, que o método MAI é um método eficiente. E eu fiquei muito satisfeito, só que eu fiquei doente. Eu veio um mês para recuperar. Isso. Pensou você ter que dar aula 10 matérias? Imagina? Então, da resolução de questões. E assim nasceu o método MAI, que é a primeira fase. É um passeio para passar a primeira fase. A minha mensagem que eu trago para os alunos de todo o Brasil é isso. Você quer prestar exame de ordem na primeira fase? Até eu vou abrir agora na nossa plataforma, Pedro Henrique, para o Brasil todo, gratuitamente, os conteúdos desse levantamento pedagógico para que você venha passar no exame de ordem. Passando no exame de ordem, vamos aplicar a segunda fase de direito penal do NAF, para que os alunos venham enfrentar realmente a OAB e passar. Exemplo, sobre a segunda fase em penal, vou te dar uma dica, que é um aluno comum, quando vai para a segunda fase prestar exame de ordem, ele leva em média 40 minutos ou 1 hora para encontrar uma tese. E quando encontra adequadamente essa tese. Quando encontra essa tese, ele tem insegurança no pedido. E na peça cabível, inclusive. Então, um aluno comum, quando ele vai para o exame de ordem, um aluno comum que eu digo que não fez o NAF, né, que é um aluno que estudou o conteúdo, ele vai e leva um tempo, quase 1 hora, para encontrar uma tese. Sem saber, isso provadamente, mais de 20 mil alunos aqui em São Paulo lograram aprovação do exame de ordem, segunda fase, mais de 20 mil alunos. E eu falo a verdade, eu tive contato com milhares de alunos. Maioria vai para o exame de ordem sem saber que existe 4 teses fundamentais. Sem saber que a OAB não é um de 7 cabeças. Eu sempre falo mais de 4 cabeças e bem domesticável, que é a tese do NAF, as teses do NAF. Então o aluno, quando vai para o exame de ordem, como não faz o NAF, ele nem sabe. E a faculdade, os cursinhos, os cursos não avisam esses alunos que só tem 4 teses. Joga as matérias como fosse aqueles cursos acadêmicos, como fosse aula prática. Enche o aluno de informação. Enche informação, tudo, né? Chega a ficar indigesto. Então, já o NAF não, ele vem dizendo que tem 4 teses, tá? Essas são as teses principais. Vamos estudar tudo a órbita dessas 4 teses. E eu vou aplicar em você um leite levemente jurídico,
depois que você passar no exame de ordem, você vai galgar outros caminhos, pós-graduação, vai buscar mais informações. Tem aluno que questiona, mas professor, mas vamos entrar mais a fundo. Você quer entrar mais a fundo? Você vai reprovar. Porque se quer entrar mais a fundo, nós não temos tempo. Depois de passar no exame de ordem, você busca maiores informações. Sim. Aí você entra com outras coisas cabíveis, né? Então, assim, Entendi. tem aluno que quer que eu aplique, que ensinar o habeas corpus para ele. Mesmo não cai mais, antes caía o exame de ordem, hoje não cai o habeas corpus no exame de ordem, que é o HC. Mas tem aluno que tipo, me ensina o HC. Não cai o exame de ordem, mas eu vou te ensinar. Então o NAF tem essa obrigação. Sim. Não, o habeas corpus não precisa de capacidade postulatória, conforme a Constituição, no artigo 5º e tal. O habeas corpus não precisa de capacidade postulatória. O que é isso? Para você impetrar o habeas corpus em favor de alguém, não precisa você ser advogado. Qualquer do povo pode. Qualquer um pode impetrar o habeas corpus em favor de outro ou de si mesmo. Sim. Então a OAB não usa mais por causa disso. Mas caiu muito no exame de ordem o habeas corpus, né? Mas mesmo assim os alunos falam, me ensina habeas corpus. Você ensina. Eu ensino habeas corpus. Não vai cair, mas você aprendeu. Mas é bom, quem sabe o mais sabe o menos. Sim. Então eu sempre começo o NAF, por causa dos alunos, ensinando habeas corpus. Sim. A primeira peça que eu ensino habeas corpus, mesmo também não vai cair. Mas dá uma maturidade, por exemplo, para alegações finais, a defesa preliminar, recurso de apelação, recurso de distrito, embargos infringente, embargos de nulidade, que é muito fácil, que a pessoa se acha que é um bicho de sete cabeças, é muito fácil. Agravo de execução, muito fácil. A agravo de execução é parente do recurso de distrito, do 581 do CPP. Né? Só que a agravo de execução é tratado pela LEP, Lei de Execução Penal. E o RESE, recurso de distrito, é tratado do 581, que cabe das decisões interlocutórias, que são provisórias, não são definitivas. Já das decisões de sentença definitiva, cabe recurso de apelação. Já o RESE, recurso de distrito, cabe o quê? Das decisões interlocutórias, que são provisórias, né? Provisórias, não são definitivas. Não esgota a jurisdição do juiz. E o agravo de execução é a mesma coisa. Da decisão do juiz de execução, cabe o agravo de execução. Dependendo da decisão dele, cabe o agravo de execução, que é aparente, mais ou menos parente do recurso de distrito. Eu vou fazer analogia, né? E tem o livramento condicional. Então é muito fácil, na metodologia NAF, é muito fácil o aluno realmente sair vislumbrando o exame de ordem e a sua aprovação. Sim. Quando não foi 100% o NAF, por que o NAF foi uma história de sucesso? Explodiu em várias unidades. Por quê? Porque quando não dava 100% aprovação, dava 90%. Nossa, é muita coisa, né? 85% é o índice mais baixo que eu tive. Sim. É por isso que os concorrentes ficaram loucos, porque o NAF foi crescendo, o NAF cresceu assim... exponencialmente. Não foi, eu não tinha dinheiro para montar na cidade, mas o dinheiro vinha, eu ia montando esses cursos, os alunos, o boca a boca, a maior marketing é o boca a boca. Boca a boca, né? É o boca a boca. É o mais importante. Aí fundamos os tabloides, que os alunos queriam dar os testemunhos. Tem a foto, cada testemunho dos alunos, tabloide, jornalzinho do NAF, então tá lá, realmente, no exame de ordem. Na primeira fase eu solto sempre um jornal informativo do NAF e os alunos, todos que foram aprovados, querem dar um recadinho. Os alunos que virão ser alunos do NAF, eu quero entregar Hall esse dos recado. testemunhos. O hall de testemunhas, que é muito fantástico. E o NAF usa esse boca a boca. Sim. Então é legal, é uma coisa muito 10, muito maravilhosa e que está aí. Para todos os alunos terem essa informação, NAF Online, cursos NAF Online, né? Então quem quiser ter maiores informações, acesse os meus conteúdos, acompanhe meus conteúdos semanais, no Instagram, no YouTube, né? NAF Cursos, né? No NAF Instagram, Cursos. Porque vai ter uma surpresa aí, né? No exame de ordem aí, a gente vai liberar conteúdo gratuito toda semana. E na plataforma aí vai ter acesso gratuito quem estiver acompanhando a gente aí. Então fica ligado aí que não vai ter erro não. Isso, é finalizar. E aqui, você é bem-vindo, tá? Obrigado. Se quiser voltar outras vezes, aqui é a nossa fazenda, é uma coisa maravilhosa isso aqui. Eu amo conta a aqui que você natureza. está contando que um seu projeto você fez trazer aqui todo mundo, os seus alunos, a gente carnear uma carne todo mundo junto, tomar um Rapaz, tereré aqui. porque eu sempre fui ligado, desde a faculdade lecionava Direito Constitucional, desde a metodologia NAF, dos exames do exame de ordem, eu sempre tive uma boa ligação com os alunos, sempre fazendo churrasco, então sempre falei o seguinte, os alunos estão muito ansiosos, cidade grande, cidade, né, de São Paulo, qualquer lugar do país, eles estão com muita ansiedade, essas cargas, né? Então eu sempre falo, o NAF vem com uma proposta, que sempre nasceu em essa proposta, a gente faz com amor, com coração isso, Sim. nasceu em uma proposta de trazer o quê? O simples para você, trazer o simples para os alunos, o leite levemente jurídico. O próprio Cristo, no Sermão da Montanha, com multidão de 5.000 alunos, Jesus dá aula, né? Sim. Então, dos sermões, da espiritualidade dele. Então, naquela montanha, 5.000 pessoas lá embaixo, ele falando. E ele olha além das 5.000 pessoas, que as 5.000 pessoas não conseguiam enxergar o que Cristo via, a simplicidade. Cristo olhou e fala, olha aí os lírios do campo, lírios são as flores lindas. Sim. Que nem Salomão, que escreveu Provérbios, filho do rei Davi,
que nem Salomão, com toda sua glória e sua riqueza, ele não conseguiu se vestir igual os lírios do campo que meu pai veste. Sim. Tá? Que é mais bonito Sim. que a veste o homem mais poderoso, o rei mais sábio do mundo foi Salomão. E daí Jesus olhava assim para as árvores e falava, olha os passarinhos que não colhem, não plantam, não guardam celeiro. Todo dia o Pai Celestial dá comida para esses passarinhos. E quanto mais para vocês, que é filho do Pai Altíssimo, imagina, o Pai vai cuidar de vocês. Então não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. É essa a proposta do NAF que eu trago sempre no Vitória Day. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Tira a ansiedade de você. Se você tirar a ansiedade de você, você passa no exame de ordem, você passa na primeira fase, segunda, você passa os concursos, você tem que acreditar em você. Uma mensagem simples, o NAF vem com essa mensagem, vem com essa estrutura, com essa proposta pedagógica, de trazer o simples, o esqueleto da simplicidade. Sim. Então isso é muito lindo, é muito importante. E nessa simplicidade, o que é isso? Eu tenho vamos dizer, eu tenho um tesão de fazer uma coisa, desculpa falar, mas eu tenho uma vontade de fazer uma coisa para a galera. Eu sempre tive esse sonho. E andando muito em São Paulo, correndo para cá, então não tinha, hoje eu tenho essa oportunidade de advogar a minha OAB de São Paulo, a minha OAB principal de São Paulo, a suplementar de Mato Grosso do Sul, sou advogado militante, né, em direito penal de Mato Grosso do Sul, São Paulo. Sim. E mexemos com a parte de pecuária, a parte muito linda, eu gosto de fazenda, animal, de bicho. Sim. E o exame de ordem, que é a minha paixão, certo? Então eu sempre falei o seguinte, aqui tem umas reservas de matas tranquilas, muito lindas, tem represas, tem peixe, tem estrutura para camping, isso aqui é muito lindo. E está a 2,5 km da cidade, isso aqui está dentro da cidade, essa fazenda. Então o que é a proposta? Eu queria um dia fazer um lançamento, para que todos os alunos do exame de ordem, de direito penal, botassem um ônibus e viessem para cá. Tirar um dia todo aqui. Não, tirar 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas me aplicar o exame de ordem, como o Cris fazia, ao ar livre. Carnear a vaca e um boi, todo mundo junto. Churrasco, alimentação por minha conta, represa para pescar, fazer caminhada no bosque. E aí são 2 semanas intensivão de exame de ordem, para sair daqui aliviado, tirar toda a tensão da cidade grande, tirar toda a ansiedade e voltar realmente renovado para enfrentar a segunda fase do exame de ordem. Isso de maneira gratuita, viu, Pedro? Alimentação, tudo. Só tem que lotar um ônibus. Se pegar 45 alunos, 50 dividir um ônibus, sai baratinho em todo mundo. Sim. Inclusive eu dou uma dica, até tem um grande colega meu, que foi meu colega, foi meu ex-aluno, inclusive, que é o Wesley Scotini, que é presidente da OAB Prudente, e foi aluno do NAF. E hoje ele tem uma empresa, e ele começou dentro do curso LFG do NAF, levar os alunos para concurso público. Eu acho muito lindo a trajetória do Wesley. Ele levava os alunos para fazer concursos públicos. Os alunos do LFG, de Prudente, dos meus cursos, levava a fazer, lotava ônibus para levar para os concurseiros, né? Sim. E depois ele foi fazendo isso, foi advogar em Prudente, sempre levando os alunos. Sim. E foi levando cada vez mais alunos. Hoje a empresa dele leva alunos do Brasil todo, fazer concurso em todas as áreas. E o Wesley Cotini inaugurou em Prudente até Wesley Cotini Turismo, presidente Prudente, presidente da OAB. Contratar a empresa dele e lotar o ônibus e ir para cá. A Mambaia é perto de São Paulo, o estado do Mato Grosso é vizinho de São Paulo, né? Inclusive uma dica, né, para os alunos do Estado de Ordem, TRF3 é o Tribunal Regional Federal que cuida da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, sediado em São Paulo, capital. Cuida dos 2 estados porque os estados são vizinhos, são próximos, então é muito fácil de São Paulo para cá. Paraná, Mato Grosso do Sul faz divisa com Minas Gerais, com Goiás, então vocês estão convidados nesse lançamento de vir para cá. Tá? Beleza. Traz camping, barraca para acampar aqui, entendeu? Vamos lá. Beleza. 2 semanas de Silvão. Que vai ser uma coisa muito linda que Deus de graça deu para mim, realmente eu quero fazer isso. Sim. Né? Então, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você, né? Para o pessoal saber mais um pouco dessa trajetória aí. E só falou o tereré aqui em Mato Grosso. Pode faltar o tereré, né? O tereré inclusive em São Paulo isso aqui também. Luiz Paulista estamos aqui. Pode faltar o tereré. Mas isso aí, foi um prazer aí. Não deixe de acompanhar aí o conteúdo gratuito, né? Que o professor vem soltando aí. Um conteúdo riquíssimo de qualidade, riquíssimo. Então, o NAF Cursos, acompanha aí, galera. Vai estar na descrição do vídeo aí, do YouTube. NAF Cursos também no Instagram, beleza? Isso aí. Um abraço, tá? Um beijo no coração de vocês e um Vitória Day para todos vocês. E acompanhe meu conteúdo para vocês terem um Vitória Day. Isso aí. Um abraço. Abraço.